Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Rádio Popular, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. É com grande alegria e com uma imensa satisfação, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais um dia Ele ter nos concedido mais um dia de vitória, mais um dia de alegria, mais um dia de problemas, mais um dia de tristeza. A tudo damos graças a Deus, porque ai de nós se não soubermos ser grato a Deus. Porque não podemos lembrar só de Deus quando estamos com saúde, ou quando estamos com dinheiro, ou quando estamos tudo bem. Devemos lembrar de Deus a todo instante, ou triste ou alegre, ou sem dinheiro ou com dinheiro, ou com algum problema ou sem problema. Porque é de Deus todas as coisas e com certeza é para Ele e por Ele que estamos aqui para apresentar o programa Falando de Jesus deste sábado, sábado especial. Estamos comemorando um ano de aniversário, onde aqui já passaram vários mensageiros que exatamente começaram conosco lá atrás. Nós não estamos fazendo reprise dos mensageiros, mas exatamente fazemos a honra a Deus em primeiro lugar, pelo programa que Ele nos deu para todos os dias, independente dos nossos problemas que temos com transmissão, independente do tempo que Deus coloca, sol, chuva, frio, calor, independente se tem alguém ouvindo ou não, nós temos esse compromisso de transmitir o programa Falando de Jesus, porque aonde tiver uma só pessoa, não importa que esteja no ponto de ônibus, não importa que esteja no comércio, não importa que esteja no bares, não importa se esteja na sua casa,
O mais importante, que Deus com certeza vai usar o mensageiro para trazer uma palavra que vai chegar até você, ok? Quero desde já mandar um abraço a todos os nossos colaboradores. Hoje, como nós falamos, temos que agradecer a Deus por tudo. Estamos com algum problema de sinal. Começou a chover, começou a ventar, então em algumas rádios estamos com sinal fraco, com algumas rádios estamos com sinal baixo, mas o mais importante, que aonde você estiver, se estiver ouvindo a nossa voz, você tenha uma ótima noite, exatamente um ótimo sábado. Não terminou, mas nós já temos desde já desejar a você a isso, porque a partir de agora vai entrar no ar o melhor programa de rádio via cabo de todo o Brasil e de todo o mundo. É o programa Falando de Jesus, hoje com a honra recebendo a missionária e evangelista Cristiane, da Igreja Adventista do bairro de Taquarum. Ela que está um pouco meio sumida do programa Falando de Jesus, mas não é porque ela não gosta de falar de Jesus, é por causa dos seus compromissos. Exatamente, ela que foi trabalhar um pouco mais distante do município da Serra, então durante a semana não dá para a irmã trazer a palavra. E no sábado, pode ter certeza que a irmã tem família, a irmã tem compromisso com a igreja, a irmã tem compromisso também de outras missões, então quando assim dá, Deus toca e dá tudo certinho, programado, a irmã está aqui como hoje está, aqui para mais uma vez nos abençoar, mais uma vez abençoar você que está pronto, preparado, emprestou seu ouvido a partir deste momento, abriu o seu coração para ouvir mais um estudo da palavra que a irmã vai trazer para nós hoje. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, está na hora de agradecer aquele que realmente, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, o nosso bom Deus, por mais um dia, por mais uma noite, por mais um fim de semana. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.
depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Popular. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos de Jesus. E para começarmos a falar, eu gostaria de, como sempre, te convidar a pegar a sua Bíblia. E nós vamos hoje meditar no capítulo 1 do livro de Ruth. Então, como eu sempre digo quando eu venho aqui, é sempre bom nós conferirmos e acompanharmos o que tem sido falado, o que tem sido lido, o que tem sido explicado, para por nós mesmos tirarmos as nossas conclusões baseadas naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós estamos lendo. Então, pegue sua Bíblia, abra no livro de Ruth, capítulo 1. E antes de nós lermos este capítulo e meditarmos em algumas questões sobre ele, eu convido a você a fechar os seus olhos e elevarmos a Deus uma prece em oração. Vamos então orar? Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor porque mais uma vez temos a oportunidade de falar do Teu grande amor. Agradecemos porque mesmo sendo falhos, pecadores, mesmo errando, mesmo muitas vezes não querendo Te buscar, o Senhor ainda está ao nosso lado e quer a todo momento nos alcançar com os Teus braços de amor. Queremos pedir que abras nossas mentes ao lermos a Tua palavra, ao ouvirmos a Tua voz através da Bíblia Sagrada. Que tudo que aqui for lido, tudo que for falado, venha de encontro com as nossas necessidades e, em primeiro lugar, seja para honrar e glorificar o Teu nome. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos hoje meditar nesse primeiro capítulo de Ruth. E a história de Ruth passa-se num tempo que o povo de Israel era governado por juízes. Os juízes é que determinavam o que era certo, o que era errado, como que uma situação deveria ser resolvida, quem é que teria direito numa situação. Todas as questões eram determinadas pelos juízes. E Ruth era uma jovem que morava no país de Moabe. Essa jovem, ela não conhecia, a princípio, o Deus do povo de Israel. O país de Moabe tinha os seus deuses, e ela, como moradora daquele lugar, também cultuava a esses deuses. E ela casou, né, com um jovem que era israelita. Então, a partir desse momento, ela começa a conhecer esse Deus. Porém, esse jovem morre e Ruth, ela continua com a sua sogra. Ela se apega a essa sogra e demonstra uma devoção ao Deus que essa sogra e essa família serviam, que era o Deus de Israel. O nome da sua sogra era Noemi. E então chegou um determinado momento que as duas se mudaram para a cidade de Noemi, que era Belém. E depois de algum tempo, Ruth se casou de novo e esse homem que foi o seu novo marido era um parente do seu primeiro marido e foi por causa desse segundo casamento que Ruth ela pôde, né, gerar Davi. Não ela, mas ela foi bisavó, né, de Davi, que foi um grande rei de Israel. Por que eu estou falando dessas coisas? Para nós nos situarmos em que momento que esse livro foi escrito e quais as consequências desse novo casamento de Ruth. Porque Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos esses planos, não podemos compreender por que tem nos acontecido determinadas coisas, mas lá na frente, ao final, nós vamos conseguir entender, nossa, se eu não tivesse passado por isso ou por aquilo, eu jamais poderia ter este ou aquele resultado, né? Davi, ele foi o maior rei que Israel já teve. E foi por causa desse segundo casamento de Ruth que foi possível, mais à frente, a geração de Davi. E muitas vezes, né, as histórias que nós lemos na Bíblia, as histórias dos juízes, mostram algumas desgraças, algumas coisas ruins, né, que aconteceram com o povo de Deus, quando esse povo se afastou dele. Mas esse livro
de Ruth, que é um livro pequeno, que tem apenas 4 capítulos, conta as bênçãos que uma pessoa, uma jovem estrangeira, ou seja, uma jovem que não conhecia Deus em primeira mão, quando ela volta a Deus, quando ela começa a conhecer esse Deus, quando ela se volta para o Deus de Israel, como que muitas bênçãos foram dadas a ela e assim também ao povo, as pessoas que estavam ao redor dela. Então nós temos o seguinte: Deus, ele não quer que nós passemos por dificuldades, por lutas, por aflições. Mas muitas vezes, quando nós nos afastamos dele, nós não permitimos que as bênçãos dele recaiam em nossa vida. E quando nós estamos ao lado de Deus, quando nós estamos com ele, quando nós o buscamos, mesmo se nós estivermos passando por dificuldades e problemas, nós conseguimos ver a mão de Deus nas nossas vidas. E é um pouco disso que nós vamos falar neste programa. Nós não podemos viver no passado, naquilo que nos aconteceu de ruim, naquilo de ruim que nós fizemos, no que nos fizeram que não nos agradou. Nós precisamos olhar para o futuro. E nesse capítulo 1 de Ruth, nós vamos ter algumas situações, alguns exemplos de como isso é possível. Como que, se nós permitirmos que Deus possa agir em nossa vida, e Ele pode, mas se nós permitirmos, Ele vai derramar bênçãos sem medida. Agora, nós precisamos estar dispostos a ver, a perceber essas bênçãos. Então, vamos ler o que nos diz Ruth, capítulo 1. Nós lemos assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Vamos parar um pouco aqui no verso 3. Olha o que aconteceu. Noemi e Elimeleque eram casados, moravam em Belém de Judá, mas naquela terra houve fome, a ponto deles precisarem se mudar para poderem manter a sua casa. E mudaram-se os 2 com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles mudaram para a terra de Moabe. Moraram ali, só que chegou um tempo que Elimeleque, que era o marido de Noemi, morreu. Então vamos pensar agora um pouco em Noemi, que vai ser a personagem central da nossa conversa de hoje. Noemi, ela era casada, tinha 2 filhos, mudou do lugar onde ela morava desde que havia nascido, foi para um lugar estranho, onde ela não conhecia ninguém. Chegando lá, o seu marido morreu. Naquela época, ser mulher já era uma desvantagem. A mulher não tinha direito a voto, ela não tinha direitos a ter direitos, ela não podia expor a sua opinião, ela não podia falar do que ela pensava, ela não podia frequentar alguns lugares, ela não podia nem mesmo ir à igreja em determinadas situações. Ela não podia frequentar a sala da sua casa se outros homens ou outras pessoas estivessem ali com o seu marido. Então a mulher não tinha direitos nenhum mesmo. Muitas vezes esses direitos eram restritos dentro da própria casa, quanto mais diante da sociedade. Então ser mulher já era uma desvantagem. Ser viúva, mais ainda, porque as viúvas naquele tempo, elas dependeriam o resto da vida das outras pessoas. Se essa viúva não tivesse outros parentes, ela deveria morar em um asilo, que era próprio para viúvas. Na época, era um lugar onde só viúvas ali ficavam. Se elas tivessem filhos pequenos, elas iam para lá com seus filhos pequenos e dependeriam
de pessoas para dar alimento, para levar roupas e tudo aquilo que ela necessitasse, ela dependeria das pessoas para darem a ela. Ela viveria de esmolas, em outras palavras. Então, quando o marido de Noemi, Elimeleque, morre, ela fica desamparada. Porém, ela ainda tinha 2 filhos, e esses filhos decidiram cuidar de sua mãe. Mas uma coisa de ruim aconteceu com Noemi, foi a perda do seu marido, e em contrapartida, todas essas questões que eu mencionei poderiam lhe acontecer. Agora vamos continuar a leitura a partir do verso 4 do capítulo 1 de Ruth. Esses filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos parar mais uma vez aqui. Bem, ela tinha 2 filhos que se casaram com Orfa e Ruth, que eram mulheres que moravam naquela cidade, naquela terra, e passaram-se quase 10 anos e esses 2 filhos também morreram. A Bíblia não relata de que eles morreram, a situação, e nem mesmo do marido de Noemi, mas fato é que eles morreram. E aqui no finalzinho nós lemos que ela ficou desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Agora sim seria o caso de Noemi ir para esse lugar onde as viúvas eram acolhidas. Pensem no desespero de Noemi. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava totalmente desamparada, dependeria o resto da sua vida das outras pessoas. Isso era motivo para que ela ficasse desesperada? Era. Isso era motivo para que ela ficasse angustiada, amargurada? Também. Porém, mesmo tendo motivos para ficarmos assim, nós não podemos nos entregar. Porque Deus, mesmo diante dessas situações, Ele nos dá providências. Ele nos dá meios de sairmos dessas situações, de sofrermos menos com essas situações. E é um pouco disso que aconteceu com Noemi. Só que eu gostaria de já adiantar uma situação. Noemi, ela permitiu que essas situações, a perda do marido e dos filhos, tomasse conta do seu coração. Ela permitiu que essa amargura passasse a fazer parte da sua vida. Ela permitiu que essa amargura pudesse fazê-la viver sempre no passado. Em como que era bom quando ela tinha o seu marido, como que era maravilhoso quando ela tinha os 2 filhos. Então Noemi começou a não perceber na vida dela a provisão, a proteção, a presença e o poder de Deus. Ela não conseguia enxergar que no presente Deus estava dando a ela alento, estava acalentando, estava acariciando, para que ela não sofresse tanto com aquelas perdas que Deus sabia, como Ele sabe hoje, que são tão difíceis em nossas vidas. Ela não conseguia perceber quais as possibilidades que o futuro reservava para ela, porque ela se fechou. Noemi, a sogra de Ruth, como nós comentamos no início, ela sofreu muitas perdas em sua vida. Nós vimos aqui. Só que apesar disso, Deus queria lhe dar motivos para louvar o seu nome. Só que ela estava tão amargurada e que não conseguia perceber essas situações. E aí eu gostaria de ler com vocês, a partir do verso 6, o que Deus foi providenciando na vida de Noemi e que ela não conseguiu perceber, porque ela estava fechada em sua amargura. E aqui a primeira chamada de atenção para nós hoje. O que tem acontecido em nossas vidas? Nós temos deixado a amargura tomar conta do nosso coração a ponto de não percebermos o que Deus tem nos dado ou tem querido nos dar para diminuir esse sofrimento? Vamos ler então a partir do verso 6 do capítulo 1 de Ruth. Então se dispôs ela com suas noras
e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Paremos aqui mais uma vez. Nós temos aqui 2 situações que Deus quis mostrar a Noemi para diminuir o seu sofrimento e que ela não percebeu por causa da amargura que sentia. A primeira situação é que o Senhor providenciou uma nora leal e amorosa. Aliás, Deus providenciou 2 noras muito boas para Noemi. Tanto Orfa quanto Ruth, como nós lemos aqui, usaram de benevolência, de bondade para com Noemi, como para com seus maridos quando eles eram vivos, com os filhos de Noemi. Ela diz isso aqui, usaram de benevolência com os que morreram e comigo. No final do verso 8 nós lemos isso. Então, olha o que Deus deu a Noemi. Ela perdeu o marido, mas ela ganhou 2 noras que eram muito boas para com ela e para com seus filhos. Isso foi uma forma que Deus encontrou de diminuir o sofrimento que Noemi sentia. Só que ela não entendia assim. Ela não percebia isso, porque ela estava muito amargurada com a perda que ela tinha, com as perdas depois que os seus filhos morreram. Uma outra coisa que nós lemos aqui é que a fome já não castigava sua terra natal e ela pôde voltar ao convívio de seus amigos. Pensem vocês, eu não sei quantos de vocês já se mudaram, já tiveram que sair do lugar onde nasceram ou onde viveram muito tempo. Quando isso acontece, você vai para um outro lugar, demora um tempo para você fazer novas amizades, para você conhecer novas pessoas, para você saber se localizar naquele espaço. Mas mesmo assim, ficando muito tempo longe daquele lugar onde você morava, quando você volta, você se sente em casa, você se sente acolhido. Muitas pessoas vão ao seu encontro te abraçar, conversar sobre coisas que aconteciam quando você morava lá. Como é que você se sente melhor, mais seguro? É nesse lugar onde você tem mais convivência com as pessoas. E Deus permitiu isso a Noemi. Depois que os seus filhos morreram, Deus tentou acalentar um pouco aquele sofrimento, aquela dor, aquele coração, dando a ela a oportunidade de voltar para o lugar onde ela morava antes, para Belém de Judá, para ela poder rever os seus amigos, rever de repente alguns parentes do seu marido que havia falecido. Onde é que Noemi teria mais condições de continuar a sobreviver se ela não tinha nem marido e nem filhos? Nessa terra, onde ela conhecia mais pessoas, onde era sua terra. E Deus permitiu que esse lugar de novo pudesse ser farto, tivesse alimento, tivesse pão, para que ela pudesse voltar para esse lugar. Porque antes nós lemos, logo no início do capítulo 1, no primeiro verso, que aquela terra estava em fome, e por isso ela teve que mudar de lá. Então vejam aqui 2 providências que Deus trouxe a Noemi e ela não percebeu, porque ela estava amargurada demais. Vamos continuar lendo aqui no verso 9. Ela dizia assim às suas noras: O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas,
porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Vamos parar mais uma vez aqui. Noemi chegou num determinado lugar da estrada que ela disse para suas noras: olha, vocês podem voltar para a terra de vocês, para a terra de Moabe, de onde nós saímos, volte cada uma para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filhos e não tenho condições de ter filhos para casar com vocês. Por que Noemi disse isso? Porque naquela época era costume, quando morria o marido de uma mulher e esse marido tinha irmãos, ela casaria com esses irmãos. Por que isso? Para que a descendência daquele que morreu continuasse. Para que, se ela tivesse filhos com esse irmão, esse filho teria o nome daquele que havia morrido. Era assim o costume da época. Então, Noemi, sabendo que já era de idade, que não teria condições de ter filhos, e mesmo se ela tivesse, ia demorar muito tempo para esse filho ter uma idade para se casar. Então, ela desobrigou as suas noras de continuarem com ela. Nesse momento, Orfa e Ruth poderiam ter voltado para suas casas, porque elas não tinham mais obrigação nenhuma com Noemi. Os filhos de Noemi tinham morrido, os que eram seus maridos. Ela não tinha mais filhos para que elas casassem. Então, elas poderiam voltar e casar novamente com qualquer outro homem. Elas não tinham mais obrigações. Esse era o costume da época. Porém, aquelas jovens gostavam tanto de Noemi, eram tão fiéis a ela, Deus deu isso a Noemi, que elas não quiseram. Elas disseram: não, nós vamos com você. E aqui no verso 14, nós lemos assim: então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa, que era uma das noras, apesar de gostar muito de Noemi, decidiu voltar, então, para a sua casa. E voltou. Se despediu e voltou. Antes, porém, no verso 13, no final do verso 13, nós temos o primeiro relato da Noemi confirmando como que estava amarga a sua vida. Aqui ela coloca a culpa em Deus pelo que tem acontecido com ela. Ela diz assim: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, aqui nós temos uma comprovação de que Noemi, de fato, culpava Deus por aquilo que tinha acontecido com ela. Ela dizia que Deus tinha pesado sobre ela a sua mão, por ter perdido ela, então, o marido e os filhos. Nós temos aqui a comprovação de como Noemi estava amarga, estava triste, estava se sentindo desamparada de Deus, inclusive. E ela não conseguia perceber as noras que Deus tinha providenciado, principalmente Ruth, que foi fiel e permaneceu com ela até o fim. Ela não conseguia perceber a bênção que Deus tinha dado a ela, permitido que ela pudesse voltar aos seus amigos na terra onde ela havia nascido e morado tanto tempo. Ela não conseguia perceber isso. Noemi, ela estava amarga e deixava que essa amargura tomasse conta da sua vida. E aqui no verso 15, a partir do verso 15, nós lemos uma das declarações mais especiais que eu considero na Bíblia de fidelidade, que é a declaração que Ruth faz a ela. E aqui nós percebemos também, a partir desse verso, como que nós podemos influenciar as outras pessoas. Quando nós somos bondosos, quando nós mostramos o Deus que nós servimos da maneira como Ele é, como que as pessoas podem ir até Deus através do nosso exemplo. Apesar de tudo que Noemi sentia, da amargura que ela tinha, Ruth viu nela o que era servir a um Deus verdadeiro e quis servir a esse Deus. Então, nós lemos assim no verso 15. Disse Noemi, falando para Ruth: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Então, aqui Ruth diz. Disse, porém, Ruth, no verso 16: não me enches
para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que declaração maravilhosa. Como que Ruth era fiel a Noemi, e ela não percebia que isso era uma bênção de Deus em sua vida. Como que Ruth chegou aos pés de Deus através do exemplo de Noemi, e ela não percebia que ela estava levando alguém aos pés do Senhor. Muitas vezes nós também somos assim. Nós somos amargos, nós somos tristes, nós levamos tudo para o lado ruim, só enxergamos as coisas de forma negativa. E ainda assim, Deus chega ao nosso lado, usa pessoas para nos abençoar, usa pessoas para falar do que Ele tem providenciado em nossas vidas, já que nós não estamos vendo. E nós queremos fechar os nossos olhos e nos negamos a ver. Assim era com Noemi. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver como que ainda assim, mesmo depois de Ruth ter dado essa declaração de fidelidade, e mesmo depois dela ter reconhecido Deus de Israel como seu Deus, Noemi não percebia que Deus tinha providenciado coisas maravilhosas em sua vida. Nós continuamos lendo no verso 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu. Se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Olha só o que eu falei. Quando elas chegaram naquela cidade, todos, aqui diz, as mulheres, toda a cidade se comoveu por causa delas. Ou seja, toda a cidade ficou feliz por vê-las ali, e toda a cidade ficou comovida pelo que havia acontecido. Ruth tinha perdido o marido, Noemi tinha perdido o marido e os filhos. Então eles quiseram abraçá-las, eles quiseram acolhê-las, o que não era comum, como eu disse. O comum era que elas pudessem ir para um asilo e ficarem lá dependendo da esmola dos outros, e isso não aconteceu. Então, as mulheres chegaram para cumprimentá-las. E ainda assim, diante dessa demonstração de afeto, de carinho de toda a cidade, como nós lemos, Noemi não permitiu que isso fizesse parte de sua vida. Ela não entendeu isso como uma providência de Deus. Olha o que ela diz no verso 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha o que ela continua reclamando no verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha só como Noemi reclamava. As mulheres foram cumprimentá-la, toda a cidade quis acolhê-las, e ela falou: olha, por que vocês estão tão felizes assim? Vocês não estão vendo quanta amargura eu tenho? Que o Todo-Poderoso está se manifestando contra mim? Em outras palavras, é como se ela dissesse assim: olha, fica longe de mim, porque todo mundo que fica perto de mim é amaldiçoado. Porque Deus não gosta de mim, Ele tem se esquecido de mim. Em outras palavras, foi isso que ela quis dizer. De novo aqui uma confirmação que Noemi não conseguia ver tudo de maravilhoso que Deus estava colocando ao seu redor. E Deus colocava pessoas para mostrar isso a ela. E ela, assim, não conseguia perceber, mesmo assim. E finalizando no verso 22 do capítulo 1 de Ruth: assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada.
Se nós continuarmos lendo o livro de Ruth, e aí eu convido a vocês a terminarem de ler essa história, que é linda, é maravilhosa, tem só 4 capítulos, só falta você ler 3, você vai ver como que Deus foi abençoando Noemi, de muitas formas, através de Ruth, através de Boaz, que era um parente do marido de Noemi. Como que Deus tinha provisões para Noemi. Ele queria estar constantemente ao seu lado e ela não percebia por causa da amargura que ela cultivava em seu coração por conta das muitas coisas ruins que haviam acontecido. A nossa conversa hoje é a seguinte: temos nós agido como Noemi? Temos nós sofrido? Temos nós perdido aqueles que amamos? Perdido por conta da morte? Ou mesmo por um afastamento, por um término de um relacionamento? Temos nós perdido os nossos filhos para situações tão difíceis que este mundo tem mostrado, né, por conta de crimes, por conta de drogas, por conta de tantas situações difíceis? Temos nós tido problemas financeiros que nós não conseguimos resolver? Tudo isso que eu estou falando são coisas às quais nós estamos propensos a passar neste mundo. Temos sofrido com doenças, temos nós perdido muitas coisas, sofrido tantas coisas, a ponto de não reconhecermos que Deus tem agido em nossa vida. Temos nós nos amargurado de tal forma, vivendo nós no passado, com aquilo que nós tínhamos e perdemos, que não conseguimos perceber as providências de Deus no presente e o que poderíamos ter no futuro se nós permitíssemos que Deus se fizesse presente em nossas vidas? Com Noemi foi assim. Se nós lermos até o capítulo 4, nós vamos perceber que muitas coisas boas foram acontecendo com Noemi. E ela, lá no finalzinho do capítulo 4, vamos só ler o capítulo 4, verso 14 e 15, que são uns dos últimos versos, só para a gente ter certeza de que ela não mudou de posição, ela não conseguiu ver as bênçãos de Deus na vida dela. Muita coisa boa aconteceu. Ruth se casou novamente, ela teve um filho, e esse filho foi tido como neto de Noemi, porque o marido de Ruth era muito bom, Boaz, e ele tomou conta de Noemi, mesmo não sendo dele essa obrigação. E ele permitiu que o seu filho tivesse um nome que fosse da família de Noemi. Olha só que homem bom que Deus colocou na vida dela e ela não percebeu. E Deus usava as pessoas para falar com ela e ainda assim ela não percebia. Olha o que a gente lê no verso 14. Né? Todas as coisas boas acontecendo com Noemi e ela não percebeu. Então as mulheres disseram a Noemi, verso 14 do capítulo 4. Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. As mulheres já estavam cansadas de Noemi reclamar de tudo, que havia perdido 2 filhos. E aí chegou esse momento que elas falaram: olha, Noemi, em outras palavras, para de reclamar, Deus te deu um neto e agora você não vai ficar desamparado o resto da sua vida. Deus te deu uma nora que te vale mais do que 7 filhos. Por que você está reclamando? Queridos, vamos parar de reclamar também. Muitas vezes nós temos 2 pernas e reclamamos porque temos que andar muito. Muitas vezes nós temos 2 braços e reclamamos porque eles estão cansados de pegar um peso. Muitas vezes nós sentimos uma dor de cabeça e reclamamos e esquecemos de muitas pessoas que não têm o seu juízo perfeito, que não têm condições de raciocinar como nós raciocinamos. Nós reclamamos demais. Nós esquecemos de quantas bênçãos Deus tem nos dado. Nós esquecemos de como que Deus é maravilhoso. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso provedor. E podem ter certeza, hoje, se nós estivéssemos passando, e se nós estivermos passando por problemas e por dificuldades,
Deus reconhece que isso para nós é doloroso, mas Ele está querendo remediar, nos dar um alento dentro daquilo que lhe é permitido. Agora nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar esse alento. E podemos ter certeza também de que se nós não estivermos enxergando esse alento, Ele vai enviar pessoas para falar, como Ele enviou para falarem para Noemi. Nós lemos aqui 2 textos onde as mulheres chamaram a atenção de Noemi para aquilo que estava acontecendo de bom. E ela não percebia, ela só percebia o ruim. A minha oração nesta noite é que nós tenhamos confiança no Senhor nosso Deus. Que nós tenhamos confiança naquele que nos ama, naquele que supre as nossas necessidades, naquele que está disposto a aliviar as nossas dores. Porque Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, porque mesmo diante da luta, da dificuldade, da dor e do sofrimento, o Senhor está ao nosso lado, querendo nos dar um alento, querendo nos prover meios para passarmos por esses sofrimentos de uma forma mais leve, mais suave, querendo nos dar pessoas para nos aliviar as dores. O Senhor provê meios e nós queremos confiar nesses meios. Queremos, Senhor, pedir também por aqueles que estão nos ouvindo e que estão passando por muitas dificuldades. Nós sabemos que não é fácil viver neste mundo. Não é fácil passarmos por tantas dores, por tantas perdas. Nós somos fracos e muitas vezes não reconhecemos que isso muitas vezes também é necessário em nossas vidas. Queremos então, Senhor, nos colocar à Tua disposição para que diante disso, diante da dor, do sofrimento, diante de coisas ruins que nos aconteçam, que nós peguemos isso e nos firmemos em Ti, que é a rocha eterna. Que permitamos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, dando o alento necessário, que aceitemos, que abramos os nossos olhos para ver as Suas providências. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Diante da dor, do sofrimento, diante de coisas... Rádio Popular, agora são 18 horas e 46 minutinhos, 18 e 46. É o estudo da Bíblia no programa Falando de Jesus. É o estudo da nossa vida passado a limpo. A mensageira, ela só não falou uma palavra quando ela abriu e falou diretamente. Não reclama, mas hoje é murmuração. Hoje nós não somos gratos, nós somos murmuradores. Hoje nós não vou falar nós, mas não quero dizer que eu faça isso, que a irmã faz. Mas nós não podemos sair fora que está as duas árvores subindo um entrelaçado, o joio e o trigo. Que Jesus é que vai separar exatamente. Mas temos que falar nós, não é? Temos que falar nós. Chamamos nós para essa responsabilidade para que realmente nós aprendemos e cada vez nós vigiamos, cada vez nós nos alertamos para a gente não cair igualzinho a essa abençoada Noemi. E hoje na vida profissional, irmã, nos acontece isso. Às vezes tem pessoas que nos chamam, falam algo com nós e nós nem damos tititi, chamado que ditado, entra no ouvido e sai no outro. E sem querer, é um recado que pode ser que Deus usou alguém para nos falar. Se eu tivesse lido a Bíblia
ou se perguntasse a irmã antes do programa começar, o que você vai falar? Aí eu já sabia. E o que eu vou falar aqui, eu não sabia que a irmã ia pregar. Mas a irmã ouviu um relato que eu falei. Que alguém falou algo comigo. Eu dei ouvido a alguém. A Moemi não deu ouvido àquilo que estava querendo fazer. Às vezes nós falamos as coisas para as pessoas para o bem, que Deus nos usa para falar. Não somos perfeitos, perfeito é só Jesus, mas Deus nos usa para falar. Meu filho, cuidado, anda a 150 por hora. É um alerta que Deus está nos avisando para avisar nossos filhos. Meu filho, não frequenta lugares assim assado, que pode acontecer um acidente. É um alerta, mas eles entram. Então, como diz, é Deus que traz, como nós abrimos o programa, nós agradecemos a Deus pela tristeza, pela alegria, nós agradecemos a Deus por ter dinheiro, não ter dinheiro, agradecemos pelo calor, pela chuva, agradecemos a Deus por tudo. Mas muitos nem tempo para agradecer. Ele tem tempo de falar, estou em crise. Ele tem tempo para falar, estou sem dinheiro. Ele tem tempo para falar, estou devendo. Todos nós devemos. Mas ele não tem um tempo para falar, obrigado, meu Deus, pelo sol da manhã. Obrigado, meu Deus, pela noite. Obrigado, meu Deus, porque eu vou descansar agora. Ele só sabe ver isso, mas não sabe em momento nenhum, mas murmurar, reclamar, fazer o que Moemi fazia. E às vezes tem um anjo, Deus envia, vamos falar assim em termos, tem um anjo ali do lado dele falando, rapaz, não vai por esse caminho não, rapaz, para de fazer isso, rapaz, para de fazer aquilo. Rapaz, vai por aqui, não, não. É assim. Não sei se a irmã já encontrou com alguém dessa forma, mas eu já encontrei. Eu encontro todo dia pessoas assim. Às vezes eu comento uma coisa, ou falo uma coisa, a pessoa, não. Às vezes as pessoas falam, pô, eu tô assim, por que é isso, aquilo? Não é assim, não é assim. Eu todos os dias eu vivo. E agradeço muito a Deus. Se tiver da forma que eu sou, estou buscando aprender da forma que eu sou, estou aprendendo a conhecer, mas sou usado para alertar, para falar, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Porque se Deus usou, desculpe meus ouvintes aí, desculpe você, ouvinte do programa Falando de Jesus, a expressão que eu vou usar. Se Deus usou um jegue, uma mula, para falar com um teimoso, um profeta, que não era o caminho para ele ir, mas Deus pode me usar para falar para você, que de repente algo você está fazendo que não agrada a Deus. Parabéns à irmã, que Deus te abençoe pela mensagem, certo? Se nós não tivéssemos comentado, né, o que eu falei antes para a irmã sentar aqui, Deus não confirmava talvez essa palavra. Deus simplesmente, a irmã trouxe o texto e nós confirmamos uma coisa que alguém me falou. E eu dei ouvido. E quantas pessoas que não dão ouvido ao seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, seu irmão, sua irmã, não dá ouvido à palavra de Deus principalmente. Quer fazer do jeito que quer, da forma que quer. E Deus dá liberdade para isso. Mas depois ele fica, meu Deus, por que isso? Meu Deus. Agora são 18 horas e 54 minutos, me perdoa vocês pelo momento, passamos, mas desde já eu quero agradecer a irmã mais uma vez, por estar presente conosco, mas não nesse dia, mas outras vezes, dentro desse um ano que nós estamos aqui, transmitindo o programa Falando de Jesus. A irmã já teve outras vezes, trouxe outros estudos, continue assim, que Deus te abençoe, porque você está sendo abençoada para abençoar outras pessoas que estão aprendendo exatamente a Bíblia, conhecendo a Bíblia. E aqui eu quero dizer a você, aqui nós não falamos para o mensageiro o tema que ele tem que falar. Nós só convidamos o mensageiro porque nós temos o compromisso de transmitir a palavra de Deus. O irmão, o missionário, o pastor, quem for, este que vem até aqui, ele é usado pelo Espírito Santo
E aquilo que Deus falar, que Ele tem que falar, vai doer na carne, mas tem que falar. Essa é a nossa missão. Então, é assim que é o programa. Não temos tema. O tema é Deus que usa e fala. Agora são 18 horas e 55 minutos a todos vocês. Estamos estourando o nosso horário, mas eu agradeço porque quando Deus tem que mandar um recado, não tem um tempo, né? A mensagem foi dada, então a gente tem que fechar a programação e temos que falar, dar testemunho, né? Para que as pessoas entendam que a mensagem, o que a gente passa dia a dia. E não tem testemunho melhor quando a gente escuta uma mensagem como essa, como outras, e nós falamos em cima. Porque a gente vive, e isso confirma o que Deus faz na minha vida e pode fazer na sua. A todos vocês, um bom final de semana e até segunda-feira, em nome de Jesus, aqui mais uma vez, se Ele permitir, né? Se for da vontade dele. Se for, estamos aqui. Se não for, agradeço Ele também. Tá certo, irmã? Ok, todos vocês, agora sim, agora nós vamos sair, desfazendo a nossa rede, hein? Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos.